Um bom dia para vocês. Vou soltar para vocês aqui, vou soltar duas passagens para vocês, que elas, três passagens para vocês que elas são muito importantes. Ainda vou fazer um vídeo para vocês, né, que é falando justamente sobre as pessoas não acreditar no que Deus deixa para a gente crer. Por que adianta as pessoas olharem as escrituras e não crerem no que está escrito, né? As pessoas querem acreditar, só que Deus cura. Só que para Deus nos curar, a gente tem que permitir. Para Deus nos curar, a gente tem que deixar Ele agir. Para Deus nos curar, a gente tem que fazer conforme a vontade dele. Para Deus nos curar, a gente tem que aprender a rejeitar. A gente tem que aprender a se humilhar. A gente tem que aprender a renunciar. Deus opera. Ou se Deus não opera, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Deus é amor, Deus é justiça. Tudo isso. Mas para isso, nós precisamos de ter mudança. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Tu és tudo que nós temos. Aí o Senhor diz assim, tu me ama? Renuncia. Tu me ama? Faz a minha vontade. Aí quando a gente começa a obedecer nas Santas Escrituras, a gente começa a obedecer, aí o Senhor começa a agir na nossa vida. Mas o Senhor age extraordinariamente quando a gente começa a obedecer. Bora ver aqui. Vou ler pra vocês o que? Glória a Deus. Eu vou ler a parte aqui de Jesus o caminho. E deixa eu ver aqui, Marcos, peraí. Jesus o caminho. Eu tenho uma fé medonha no Deus de Israel. Eu tenho uma fé tão grande, né? Em Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário, que ele é o próprio Deus. Eu tenho uma fé medonha nele. Então, ele é o meu Deus, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, né? Bora pra cá, ó. Vou iniciar esse vídeo, né? É João 14. E o versículo, começando no versículo... Vou ler para vocês o versículo 6, porque eu tenho que ir para mais dois cantos para explicar a vocês. Esse versículo aqui que Jesus disse que Jesus disse que ele é o caminho, eu tenho que explicar a vocês em três livros, em três cantos diferentes, né? Ó, eu vou ler primeiro que Tomé pergunta ao Senhor. Ó, versículo 5, ó. O título é Jesus o caminho, ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Olha o que é que Jesus vai dizer. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, para vocês chegar lá no céu, vocês têm que sair do caminho lá, porque eu vou ler para vocês agora. Jesus não é o caminho? Olha o caminho que vocês... Olha o caminho que nós temos que percorrer aqui na face da terra. Glória a Deus. Tô chegando, já cheguei. Ó, o caminho que nós temos que percorrer aqui na face da terra. Todas as pessoas que estão na igreja ainda estão lá no caminho largo. Você se sai do caminho largo. O caminho é o caminho estreito, o caminho do Senhor. Ó, o caminho estreito é um caminho de renúncia. Vocês têm que renunciar toda a sua vida antiga e passar a deixar Deus agir na vida de vocês. Se desprendendo de tudo da terra. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo? Esse caminho da perdição, muitas pessoas estão caminhando por ele. E o Senhor, no começo do versículo, foi que o Senhor falou. O Senhor deu um conselho, sai desse caminho, sai do caminho. Esse caminho não vai te levar para onde Deus está, não. O outro caminho, que é o caminho que Jesus disse que é o caminho, ó, o caminho do Senhor, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Você está vendo? O caminho do Senhor é um caminho estreito, um caminho apertado. Você está vendo? O caminho do Senhor é um caminho difícil, caminho de renúncia, entendeu? Agora eu vou sair dessa parte aqui, vou lá para João, para vocês verem como é que vocês podem entrar no reino do céu. Vocês precisam de renúncia. Todos nós, quando eu aceitei, eu nasci na fé. Mas um tempo eu fiquei afastada do Senhor, tá entendendo? Mas nesse tempo que eu fiquei afastada do Senhor, eu nunca deixei de amar Ele, né? Eu sempre tive a admiração por Ele, né? Toda a vida.
E o período que eu fiquei afastada do Senhor, então, eu tava no mundo de um jeito. Quando eu aceitei o Senhor, eu começando a ler a palavra de Deus, eu comecei a mudar. Eu mudei mesmo, sabe por quê? Porque a Bíblia pede para nós mudar. Se nós não mudar, como é que eu vou? Eu tô dentro do tempo evangélico, eu tô procurando a minha salvação. Se eu não mudar, o que eu tô fazendo? As minhas idas ao culto tá sendo tudo em vão, porque eu não vou salvar a minha alma. Por quê? Porque eu não tô cumprindo, eu não tô colocando em prática o que o pastor tá pedindo para mim fazer. Entendeu? O pastor aqui, ó, que tá me pedindo para mim fazer, eu não tô colocando em prática. Como é que eu procuro a salvação da minha alma e eu desobedeço o pastor dos pastores? Não pode, entendeu? Bora, João, vou para João agora para você, vou ler essa passagem aqui, ela o quê? Ela abre muitos olhos da gente, ó. Se nós não nascermos de novo, Jesus disse, em Lucas 9 e o versículo 23, o Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia e siga-me. Ei, o caminho do Senhor é caminho de renúncia. Por isso que o caminho dele é estreito, por isso que o caminho dele é apertado. Bora pra cá, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, eu vou começar do versículo 2. Então foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Você está vendo? Ele reconhecia que ele era um homem vindo de Deus, né? Ó. Aí que Jesus falou, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Se tu não pode ver o reino do céu, como é que tu vai entrar nele? Por quê? Porque o Senhor está dizendo, se não nascer de novo, o que é nascer de novo? Morrer a velha pessoa. Aceitou Jesus? Morrer a velha pessoa. Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tantos exemplos eu dou para vocês. Quando tu entra eu vou dar um exemplo do dia a dia nosso. Nós vamos para uma firma. A gente entra na firma de qualquer jeito? Ou lá dentro da firma tem regra e ordem para nós obedecer? Primeiro, lá dentro a gente tem que calçar o sapato, a gente tem que colocar a calça, a gente tem que colocar a farda. Pois então, do mesmo jeito, eu tô fazendo a comparação pro dia de hoje. Então, pra gente entrar no reino do céu, a gente tem que cumprir os requisitos que tá aqui. Numa empresa, tu entra na empresa, para tu entrar na empresa, tu tem que levar o sapato, a bota que ele te dá, tu tem que levar a farda que ele te dá para tu entrar na firma, para tu passar o dia trabalhando. Tudo isso nós precisamos. Para nós ir para o céu, para nós entrar no reino do céu, a gente precisa nascer de novo. Nascer, se revestindo de quê? De santidade. Se revestindo de santidade. Quando a gente aceita Jesus, a gente morre aquela velha pessoa. A partir daquele momento, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não importa quem manda, quem faz, não importa. O importante é tu orar e interceder por essas pessoas, entendeu? Que o Senhor trabalha nelas também. Essas pessoas que fazem pouco, das pessoas que estão assim, né? Que muitas pessoas são afrontadas mesmo, que eu sei como que é isso. Então, mas faz a tua parte, só o quê? Ora por essas pessoas, intercede que Deus vai transformar elas também, elas vão ser pessoas transformadas. É isso que a gente devemos fazer, né? Continuando aqui, ó. Versículo 5. Vou ler o versículo 6, ó. Vou ler o versículo 4 para poder passar pro versículo 5. Não, vou ler só o versículo 5 para poder continuar nos versículos de baixo, tá bom? Ó. Porque em cada versículo o Senhor fala algo com nós, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Do mesmo jeito, fazer a mesma comparação. A pessoa vai entrar na firma, essa pessoa se esqueceu o sapato, então se chegar atrasada, fora do horário, ela não entra na firma. Às vezes eu cheguei atrasada em trabalho, no pé do portão mandaram eu vir embora. Por quê? Porque eu cheguei atrasada, por isso que eu digo a vocês, tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Do mesmo jeito é que o Senhor pede de nós. A Bíblia é a ordenança. Se nós cumprirmos, nós entramos na porta do céu. Agora, se nós não cumprimos, nós não entramos, entendeu?
É porque eu gostei de passar por dia de hoje para que vocês compreendam mais ainda, né? Ó, o que é nascer da água? O que é nascer da água e do Espírito? Nascer do Espírito, morrer aquela velha pessoa, ser um novo Espírito em Cristo Jesus. O que é nascer da água? Tá aqui, ó. Se nós conhecemos, nós botamos em prática, pode ter certeza que nós entramos na porta do céu. Essas mensagens que eu queria deixar para vocês refletir, vocês pensar, entendeu? Que a gente, quando a gente vai para a igreja, é só vocês pararem para pensar. É como se fosse assim, pra gente ir para a igreja, a gente tem que colocar uma sandália, né? Uma sandalinha, sem ser salto alto. Uma sandália, um vestido, tem que levar a nossa Bíblia, que é o quê? É como se a gente fosse entrar numa empresa. Então, mas só que lá é diferente, nós vamos entrar o quê? Para adorar, né? Então, se tô só falando, lá a gente tem que aprender o quê? A gente tem que aprender a se comportar. Do mesmo jeito é o Senhor fala aqui conosco, entendeu? A nossa vida tem que ser o quê? É vida de luz. Então, tudo que Jesus pede para nós fazer, nós temos que fazer para que nós seja o quê? Diferente. E essas pessoas vejam lá fora que nós somos diferentes. Nós obedecemos o que está escrito. O que está escrito é o que o nosso pastor principal, o pastor dos pastores nos deu, entendeu? Para que nós cumpra. Nós só entra no reino do céu, como está escrito esse versículo. Nós só entra se nós nascer da água. Se nós botar em prática a palavra dele. E se nós nascer do Espírito, nascer um novo Espírito. Se for aquele velho Espírito, então, tá longe, né? Então, por isso que o Senhor disse, sai do caminho largo, vem para o caminho estreito. Entreguei para vocês sobre essa parte. Agora bora passar para a parte de Tomé. Por que, Miri, tu tá soltando assim? Porque Tomé... Eu vou soltar duas passagens para você. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Vou soltar duas passagens para vocês. Em Lucas, onde eu tava, deixa eu ir para Lucas. Aquela passagem que eu li para vocês, que eu fiz só ler, ó. É Lucas 9, o versículo que é versículo 23. E dizia a todos, Jesus fala para todos nós, ele não deixa nenhum de fora, ó. E dizia a todos nós, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, por isso que eu digo a vocês, nós temos que o quê? Colocar em prática tudo que está escrito. Só para, se nós colocarmos em prática, vai ter certeza que nós o quê? Nós vamos ver o reino do céu e ainda vamos entrar nele. Se nós não pisarmos em nada que o pastor deixou aqui escrito, né? Começa lá logo dos 10 mandamentos. Começa logo dos 10 mandamentos. As obediências dos 10 mandamentos. Lá nos 10 mandamentos não tem só é pecado, né? Fazer um mal ao outro. Não tem só falando sobre isso, não. E também adulterar, roubar. Não tem só sobre isso, não. Tem várias outras coisas que as pessoas, todos nós precisamos de obedecer, né? Lê os 10 mandamentos. E algo também que eu vou dizer pra vocês, né, aqui. Sobre a incredulidade que eu vou ler pra vocês. Porque se Jesus, no livro do Apocalipse 22, o versículo 15, o Senhor diz assim, eu, Jesus, eu envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se o Senhor deixou isso escrito lá no Apocalipse, é para o nosso tempo, o tempo de hoje, entendeu? Porque a palavra dele é perpétua, é para sempre. Ela não volta atrás não, né? Pois então... Glória a Deus. Vou pra cá, ó. O que é que eu vou ler pra vocês aqui em Lucas? Que eu vou explicar pra vocês em Lucas. Eu vou ler pra vocês... Cadê? Glória a Deus. Não é em Lucas, não. É em... É em João mesmo, vocês me perdoam. Eu li lá só aquela passagem. Aqui eu vou ler pra vocês sobre a incredulidade. As pessoas não crêem no que está escrito na Bíblia, nem tampouco... É como se Jesus estivesse aqui do meu lado, falando esse versículo pra mim. E Filipe não acreditava nele, vocês prestem atenção, ó. Eu vou ler pra vocês a passagem aqui de... Peraí.
O hino lindo, glória a Deus. Se amor assim, glória a Deus, nunca houve amor igual ao amor dele, não existe. Se já venceu por nós, ele venceu por nós. Para nos levar para o céu. Vocês não querem ir para o céu? Por então aprende a se santificar. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ler aqui novamente, peraí. Tô em cima e é porque eu tava no sentido no hino, glória a Deus. Ó, vou ler pra vocês agora. Vocês vão escutar um pouquinho do hino também, glória. Bora pra cá, ó. Se vós... Eu vou ler o versículo... Ó, é João 14 e o versículo o quê? O versículo 7. Eu vou ler o versículo 7 pra vocês pra explicar. Eu vou ler lá então... Eu vou ler aqui versículo 7. E vou ler o versículo 8 aqui pra vocês. Porque... Vou ler o versículo 8. Deixa eu ver aqui o versículo 7. Vou ler o versículo 7 para me explicar para vocês, né? Não preciso nem explicar, tá explicado. Ó, e vou ler o versículo 8, vou ler o versículo 9. Até o versículo 10 para vocês, para me poder ir lá para a parte de Tomé, para poder vocês ver como Deus não gosta da incredulidade de nós a respeito do que ele deixou escrito e nem a respeito do que ele faz na nossa vida, né? Ó, se vós me conheceis a mim, também conhecerei o meu Pai. Você está vendo? O Senhor está dizendo que os discípulos estavam vendo Deus na frente dele. Vocês entenderam esse versículo? Eu estou explicando para vocês abertamente. Olha, Jesus está dizendo abertamente que ele estava vendo o próprio na frente dele. E olha o que é que o Felipe vai dizer no versículo abaixo, preste atenção, ó. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei a meu Pai. Já desde agora o conhecereis e tende visto. Você está vendo? Ele estava vendo o próprio Deus na frente deles. É só vocês entenderem. Está bem explicado. Ó, Jesus falou que ele estava vendo Deus na frente deles. Entendeu? Mas nem mesmo assim, preste atenção no que foi que Filipe falou para ele, ó. E o Senhor ainda, vocês dá para perceber que o Senhor não gostou da atitude dele. Por quê? Porque ele não acreditava, entendeu? Ó, ele diz que, ó, já desde agora o tendes o visto. Tendes o visto. Ele estava olhando, ele estava perante a ele, ó. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Você está vendo? Ele, perante ao próprio, ele disse o quê? Senhor, mostra-nos o Pai. Ele não estava acreditando que ele era o que? Que ele era o próprio Deus. É só vocês entenderem. Entendeu? Ó. Olha o que é que Jesus disse, ó. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e ainda não tendes me conhecido, Filipe. Você está vendo? Que o Senhor, dá para vocês entenderem. Que o Senhor está dizendo que o Deus estava na frente dele o tempo todo, ele não tinha conhecido. Preste atenção também na atitude de Tomé, que ainda vou passar para lá, para poder ler para vocês. Ó, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Você está vendo? Deus perante a ele, perante a face dele. E o que foi que ele disse? Mostra, Senhor. Ó, ele disse assim, ó, Senhor, ele não estava acreditando em Jesus. Ele não estava acreditando que... Glória a Deus. Ele não estava acreditando que o Messias era o próprio Deus encarnado, porque o Jesus, ele se fez verbo e habitou entre nós. Quer dizer, Deus se fez verbo e habitou entre nós. Entendeu? Por então, nesse versículo aqui ele já está dizendo que ele é Deus. Nesse versículo aqui ele já está dizendo. Entendeu? Ó? E a incredulidade daqueles que estavam caminhando com ele, vendo que ele curou, que ele ressuscitou os mortos, que ele transformou a vida, que ele e ainda existe igualmente hoje nos templos dele, entendeu? Ó. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Você está vendo? Ele está dizendo que Deus estava com ele o tempo todo e ele ainda não conheceu.
quem me vê a mim, vê o Pai. Você está vendo? Ele estava vendo o próprio Deus na frente dele. Se vocês meditarem. Como diz tu, mostra a nós o Pai. Como é que ele pode mostrar a Deus se Deus está na frente dele? Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você está vendo? Deus estava nele e ele estava no Pai, uma coisa só, entendeu? Por isso que Jesus disse assim, ó, eu e o Pai somos um. Na hora que ele falou isso, os fariseus e aquelas pessoas que estavam acompanhando a Jesus, eles pegaram pedra para proteger ele lá no templo. Por quê? Porque ele disse que ele e o Pai eram um só. Ele estava dizendo que ele era Deus, entendeu? E os que estavam acompanhando, vendo tudo, também ainda não acreditavam, como Filipe, Tomé, entendeu? Ó, as palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Você está vendo que Deus estava nele, ó. E quem faz as obras, tá vendo? Quem faz as obras é o próprio Deus, né? Então, aí entreguei pra vocês, deu pra vocês entenderem. Se haver incredulidade, aí pronto, né? Não posso fazer mais nada. Agora eu vou ler pra vocês a passagem de Tomé, a incredulidade de Tomé, porque o Senhor falou pra ele, né? Olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu ressuscito. E olha o que é que Tomé... Olha, Jesus apareceu a primeira vez, foi para Maria Madalena. Deixa eu ler para vocês um pouquinho dela aqui. E Jesus disse assim, olha, tu vai anunciar para os meus discípulos que eu já ressuscitei do mundo dos mortos. Ele apareceu para ela e mandou ela falar. E ela foi lá e ela falou. Teve uns que acreditou, que são os discípulos do Senhor, que crê no que está escrito, né? E tem aquelas pessoas que são o quê? São Tomé. Tem Tomé e tem os discípulos do Senhor dentro da casa do Senhor. Os Tomé são aqueles que não acreditam, só acreditam quando vê. Então, e tem os discípulos do Senhor que acreditam no que está escrito na palavra de Deus, né? Pra você ver, né? Ó, olha o que é que Jesus fez quando Jesus apareceu. Quando ele ressuscitou do mundo dos mortos, foi primeiro para Maria. Ó, para Maria Madalena, ó. O povo não acredita, ó. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Você está vendo como ela tinha um amor, um cuidado medonho no Senhor, né? Glória a Deus. E olha o que é que ele vai dizer, ó. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabi. Que quer dizer mestre? Você está vendo? Ele falou com ela só uma vez e ela escutou ele. Ele falou com ela uma vez, né? Glória a Deus. Aí, glória a Deus, o ouvido dela, né? Também ela conhece, né, a voz dele, né? Glória a Deus. Ó, disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você está vendo que é um só? Glória a Deus. Maria Madalena foi e anunciou. Aí começa agora a parte da incredulidade de Tomé, né? Ó. Anunciou os discípulos que via o Senhor e que ele lhe disse essas coisas. Você está vendo? Ela chegou, né, para os discípulos e falou para os discípulos. Olha, eu vi Jesus ressuscitou do mundo dos mortos, né? Então, só a cara dela de alegria, né? Então, que ela ficou muito maravilhoso, né? Por isso que eu sempre boto um sorriso quando eu falo para vocês. E às vezes eu boto, às vezes eu não boto. Quando eu vejo sonhos, né, que eu vejo que é de grande tribulação, né? Mas o que? A vinda do Senhor, a gente tem que soltar, não pode guardar, né? Então, ó, é porque parece assim que eu tô vendo, né? Glória a Deus, a alegria dela é a minha alegria, né? Ó, e disse essas coisas. Agora preste atenção, eu vou ler pra vocês aqui a parte de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não ver o sinal do cravo em suas mãos e não puser o seu dedo no cravo e não puser a minha mão no lado, de maneira nenhuma eu crerei. Você está vendo? Ele chegou e disse que ele só ia acreditar em Jesus se ele visse. Se ele colocasse os dedos, a incredulidade de Tomé era tão grande que ele disse que não tinha só que ver, não. Se ele visse o Senhor, ele ainda tinha que tocar. Para você ver o que é uma incredulidade, entendeu? Incredulidade, porque o Senhor já tinha dito para ele que ia voltar, que ia vir ressuscitar, ser ressuscitado do mundo dos mortos, ia comparecer, entendeu? E ele disse o quê? Mas olha o que é que Jesus fez, a surpresa que Jesus fez, a mesma surpresa que Jesus vai fazer agora no dia do arrebatamento para as pessoas que não colocam em prática o que está escrito, para as pessoas que não crê o que Jesus faz, né? Então, tem Tomé, muitos Tomé dentro da casa do Senhor, muitos, também tem aqueles que acreditam no Senhor, glória a Deus. Bora para cá, ó. E no 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles. No meio, disse: a paz esteja convosco. Tá vendo? O Senhor chegou, as portas estão fechadas. Quando eu falei isso aqui, eu me alegro, vocês veem, até o meu rosto muda, né? Por quê? Porque ele, ó, as portas fechadas, de repente ele apareceu no meio deles. É muito maravilhoso, né? Glória a Deus. Ó, bora pra cá, ó. Depois disse-lhe a Tomé, o Senhor só fez saudar ele, foi chamar a atenção de Tomé. Presta atenção, por quê? Porque o Senhor não se agrada de incredulidade, entendeu? Ó, põe aqui o teu dedo. E vocês prestem atenção que ninguém foi falar para Jesus, não. Jesus, quando Tomé abriu a boca e falou isso, o Senhor estava ali, só que o Senhor estava em espírito, entendeu? E o Senhor ouviu. Vocês vê que assim que o Senhor apareceu, depois daquele dia que o Senhor apareceu, olha o que foi que aconteceu. O Senhor chamou a atenção dele, ó. Quantas pessoas o Senhor não vai chamar a atenção agora no dia do arrebatamento? Por quê? Porque o Senhor levantou pessoas para falar com vocês. Ele disse que ia levantar, dar sonhos mais velhos e ia dar visões dos mais novos. Para que o quê? Para que levasse para a casa dele, para que edificasse a casa dele. E o quê? A incredulidade enorme de grande dentro dos templos dele. Pelo que eu presto atenção, o povo mais que está lá fora tem mais o Senhor do que os que estão próprios dentro da casa do Senhor, que está com a palavra do Senhor. Porque Tomé, ele conhecia a palavra de Deus. Tomé, ele cantava, ele cultuava, ele estava com o Senhor, entendeu? Mas nem mesmo assim ele cria nele. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão dentro da casa do Senhor, mas não crê nele, não acredita nele. São Tomé do sangue puro. Ó. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crê. Você está vendo? O Senhor, olha, preste atenção, que eu vou dizer a você. Aqui, Tomé teve uma oportunidade, uma chance de recomeço. Por quê? Porque o Senhor apareceu para ele, mostrou para ele acreditar, para ele crer. Mas, no dia do arrebatamento, não vai ser assim desse jeito, não. O Senhor vai aparecer. Mas preste atenção, o que é que o Senhor vai falar nesses versículos aqui que eu vou ler para vocês, ó. Olha o que é que Tomé disse, ó. E Tomé respondeu e disse. Você está vendo? Jesus chamou a atenção dele para que ele não seja incrédulo. E olha o que foi que Tomé disse, ó. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Você está vendo? Ele reconheceu que ele era Deus. Você está vendo? Ó. Vou continuar aqui, ó. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, credes? Você está vendo que o Senhor não gosta das pessoas acreditar só no momento que está vendo, não. Tem que acreditar, tem que crer antes, entendeu? Bem-aventurados os que não veram e creram. Você está vendo? A fé daquelas pessoas que não estão vendo, mas crendo no que está escrito, é muito maior. Entendeu? O Senhor diz que bem-aventurados são essas pessoas que não precisam elas ver para acreditar nele, que não precisam elas o quê? Por isso que eu digo a vocês, vigia, igreja do Senhor. Vigia, se sai do caminho largo. Se sai do caminho largo e deixa as atitudes de Tomé. Pega as atitudes dos outros discípulos verdadeiros que amavam o Senhor e cria e acreditava em tudo que ele falava, entendeu? Eu não ponho em dúvida em nada que o Senhor fala para nós, entendeu? Em nada. Toda a palavra dele para mim é pura e verdadeira.
Todas, não tiro uma. Até aqui ele falou pra mim em sonho, eu também creio e acredito e sei que tudo é verdade. Por quê? Porque o Senhor não é Deus que fala uma coisa e volta atrás. Ele é um Deus que fala uma coisa e ele gosta de cumprir o que ele fala, entendeu? Entreguei pra você. Essa é a mensagem de hoje para quê? Para todos nós. O Senhor falou conosco. Agora eu vou ensinar pra vocês no livro do Apocalipse. Bora pra cá? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler para vocês umas passagens que eu acho muito maravilhosas. E também referente também, né, a outros detalhes também. Né? Os vídeos que eu faço, olha, preste bem atenção, eu não estou falando só com o povo, não, estou falando com as duas congregações do Senhor, com o tempo evangélico e com o tempo católico. Ó, por quê? Porque o Senhor manda mensagem para os dois, foi os templos, o Senhor ergueu um templo. Só que pelo que o Senhor me mostrou em sonho, o Senhor me mostrou em sonho que tá o quê? Tá dividido. Você me mostrou que tem um tempo católico, tem um tempo evangélico, e tem 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, entendeu? São pessoas que ainda obedecem a palavra de Deus, as prudentes, que são cheias do azeite, conhecem a palavra de Deus, não gostam de pisar em cima. E, bora pra cá? Ó, vou ler essa passagem aqui pra me identificar o Senhor como ele sendo Deus. Glória a Deus, porque eu falei muito sobre isso no vídeo, vocês prestaram atenção. Eu também gosto de explicar a vocês aqui também nas Santas Escrituras. Ó, bora pra cá. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas não tem problema não. O importante é fazer a vontade de Deus, né? Ó, o primogênito do mundo dos mortos. Vou acabar logo com a mentira que tem dentro do tempo católico. Dizer que a mãe do Senhor, ela foi levada ao céu, ela não morreu, ela morreu, que aqui tá, a primeira que foi ressuscitada do mundo dos mortos foi Jesus. Agora vai ser os outros, vai ser a mãe do Senhor e dos discípulos dele. Então, aquelas pessoas que dormiram com o Senhor, elas vão ser ressuscitadas na primeira ressurreição, tá entendendo? Vou ler pra vocês, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos. Ele é primogênito. O que é primogênito? Ele é um. Ele é o primeiro que ressuscitou do mundo dos mortos. O que é? E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você está vendo? Entreguei para vocês. Essa mensagem eu queria entregar para vocês. Ele é o primogênito do mundo dos mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Todas aquelas pessoas que ele ressuscitou, ele morreu. Eles voltaram de novo. Que dali foi só o quê? Para demonstrar que Deus tinha poder de ressuscitar nós do sepulcro, para que a gente cresce nele, entendeu? E ele foi o primeiro que ressuscitou do mundo dos mortos, tá lá no céu, né? Agora eu vou ler pra vocês sobre... Ah, deixa eu ler aqui mais rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ó, eu sou... Deixa eu continuar aqui. E nos fez reis e sacerdote para Deus e para o Pai. Para Deus e seu Pai. E a glória, e ele a glória e poder para todo o sempre. Amém. Ó, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, até os mesmos que o transpassaram, para você ver como o poder de Deus é tão grande, que aquelas pessoas que fizeram isso com Jesus lá na cruz do Calvário, que o transpassaram, o quê? Que furaram as mãos dele, que furaram os pés dele, que enfiaram uma lança no peito dele. Então, ele está dizendo que até aqueles que o transpassaram, eles vão ver ele na hora que ele vir, no momento que ele aparecer lá em cima no céu, nas nuvens. Você está vendo como o nosso Deus, ele é grande, poderoso, ó? Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão ele,
Você está vendo que todo olho verá ele. Todo olho verá ele. É o que está dizendo a Bíblia, que todo olho verá. E todos eles vão o quê? Se lamentar. Por quê? Porque tiveram chance, porque tiveram oportunidade, mas não quiseram. Preferiram o quê? Preferiram ficar do jeito que tá, do que sair do caminho largo e para o caminho estreito, do que receber a própria salvação que o Senhor concedeu a vocês na cruz do Calvário, né? Ó, eu sou o alfa, o ômega, o princípio. Quando ele fala que ele é o princípio, ó, eu sou o alfa, o ômega, o princípio. Quando ele fala que ele é o princípio, ele está dizendo que ele é Adão. Ele está dizendo que ele é o Adão e ele ainda está dizendo que ele é Deus. Aqui nesse versículo, eu sou o princípio, ele está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo aqui que ele é Deus. Ele, aqui também, em outro versículo também, ele está falando que ele é Adão, ele é o último Adão. Entendeu? Ó, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você está vendo? Por isso que eu gosto de ler as coisas para vocês, explicar as coisas a vocês. Eu não tampo a minha boca para explicar as coisas para vocês, não. Eu explico abertamente. Por quê? Porque ó, eu sou o alfa, o ômega. Por isso que ele é o verbo e ele se fez carne e habitou entre nós. O princípio, qual foi o início da nossa geração de povoar a face da terra? Começou por quem? Começou por Eva e por Adão. Pois então, ele é o início, entendeu? Glória a Deus. Bora pra cá. Encerrei pra vocês. Agora deixa eu ler aqui pra vocês. Por quê? Porque ele tá dizendo que ele é o início. Eu vou ler pra vocês que ele é o pai de nós todos. Ele é só ele é Deus de nós todos. Por isso que eu combato sempre pra vocês as idolatrias, né? Deixa eu procurar aqui, tá bem? Por aqui eu vou soltar já pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo passar, né? Eu vou só soltar esse versículo e vou encerrar para vocês. Por quê? Porque ele está dizendo que ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele é Deus de todos, e ele também está dizendo que ele é Pai de todos. Se ele é Pai, por isso que ele fala lá no versículo de Apocalipse, que eu acabei de ler para vocês, que ele fala que ele é o quê? Adão. Deixa eu ler só uma passagem aqui também que eu acho muito maravilhosa. Também está se referindo a ele, ó. 1 Timóteo, né? 1 Coríntios, não. É 1 Coríntios 15. E o versículo 45. Bora, eu vou ler para vocês entenderem mais um pouquinho daquele versículo lá, ó. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, que é o próprio, né? Então, glória a Deus. Vocês entendem essa escritura. Ele falou lá que ele era o quê? Ele falou que era o... Agora, bora para o outro. Tá aqui, ó. Preste atenção nesse versículo que eu vou soltar para vocês. Ó, um só Deus. Ele tá dizendo que ele é só um só Deus. E Pai de todos. Olha, você está vendo? E Pai de todos. Ele é Pai de todos, então ele é Adão. Ele é Pai de todos. Ele é Pai, nosso Pai, ó. E Pai de todos, o qual é sobre todos. Você está vendo? É sobre nós, ó. E por todos, e em todos. Então, em todos nós ele está também. Por isso que eu digo a vocês têm que ler cada versículo, não ler nas carreiras. Vocês têm que ler e vocês meditar em cada versículo. Aqui, ó. Um só Deus. Ele está dizendo que é um só Deus. Só existe um Deus. E Pai de todos. Só existe um Pai de nós todos na face da terra. É só vocês entenderem. O qual é sobre todas. Você está vendo? E por todos. E em todos vós. Só essa palavra. Em todos vós. Então, para você ver, né? Glória a Deus. Aí entreguei para vocês, né? Não tem mistério a palavra de Deus. Ela explica bem abertamente. Primeiro que foi o versículo, foi Efésio. Efésio o quê? Efésio 4. E o versículo 6 para vocês que eu li. Ele falando que ele é o nosso Pai. Pai maravilhoso que nós temos.
Por isso que aqui, né, eu vou ler pra vocês aqui em Hebreu, que também fala, né, que, ó, ele tá falando também que ele é pai. Deixa que eu vou ler pra vocês, é porque eu gosto de ler. Vocês sabem que eu gosto de ler, né? Deixa eu ler aqui pra vocês. Tá aqui, ó, eu vou ler pra vocês. Ó, eu vou ler pra vocês aqui, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você está vendo? Se suportais a correção de Deus, vós trata como filho. Porque que filho a quem o pai não corrige? Você está vendo? Por isso que ele nos corrige. Ó, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não são filhos. Ó, a primeira disciplina que ele colocou foi lá em Adão, foi lá no Jardim do Éden, em Eva e em Adão. A primeira disciplina que ele colocou. Por que ele colocou a disciplina? Para que nós façamos a mesma coisa, nós recebamos a disciplina. Se ele colocou disciplina, é para nós escolher. Você está vendo que o Senhor, Deus, Jesus, né? Quando estava aqui na terra, ele recebeu todas as disciplinas, entendeu? Entreguei para vocês, olha, Hebreu 12, o versículo 6, versículo 7, versículo 8. Li 3 versículos para vocês. Falando sobre o quê? Sobre o grandioso nosso Deus, nosso Pai. Por quê? Porque Ele nos provém de tudo. O ar que nós respiramos, as plantas, como é que chama, meu Deus? O ar que nós respiramos, a terra que produz alimento para nós. Então, tudo é Ele que nos provém. Entendeu? A chuva que vem, é Ele que nos provém. A água é Ele que nos provém. Tudo vem por Ele, tudo. Por quê? Porque como eu li pra vocês, porque Ele é nosso Pai. Mas não é porque Ele é nosso Pai que Ele não vai deixar de... Né? Então, vocês prestem atenção. Deus ama, ó, Ele nos ama, mas Ele não vai deixar de corrigir nós se nós estivermos errados. Ele gosta de colocar nós no canto que nós devemos estar. E um bom dia pra vocês. E eu amo vocês. Jesus ama vocês. E fui.